Olá, bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a refração da luz, né? Nós vamos falar na parte introdutória, né, do conceito de refração. Então, só para a gente recordar, a refração é o nome de um fenômeno, tá, que ocorre quando a luz passa de um meio para outro. Né? Por exemplo, a luz está se propagando num certo material e ela passa para outro material. Tá? Essa mudança de meio está associada à refração da luz. É claro, não é só isso, não é só estudar, a luz estava no ar e foi para o vidro. Não é só isso, né? Então vamos essencialmente entender quais são as leis da refração, né? Toda a parte básica do fenômeno. E é o seguinte, pessoal, num primeiro momento, o que eu já posso adiantar para vocês? Que sempre que a luz estiver se propagando num meio e passar para outro meio, ela vai sofrer uma mudança na sua velocidade. Basicamente é isso que nós estudamos na refração, essa mudança na sua velocidade, ou seja, se ela está no ar, ela tem uma velocidade, se ela entra no vidro, ela passa a ter outra. Por isso que no primeiro momento a gente precisa falar sobre a velocidade da luz. Okay? Lembrando que nós estamos considerando luz aqui, pessoal, a parte visível das ondas eletromagnéticas. Né? Lembrando que nós temos ondas eletromagnéticas de diversas frequências, algumas são visíveis e outras não são. Então nós temos todo o espectro de luz visível, que vai do vermelho ao violeta. Vamos recordar? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as 7 cores principais, né, do espectro visível. E temos a parte invisível também do espectro, que seria o infravermelho, que está abaixo do vermelho, por exemplo. Ou o ultravioleta, que está além do violeta. Nós temos os raios X, os raios gamas. Nós temos também as ondas de rádio, as micro-ondas, né? Então nós temos toda uma parte de eletromagnética que não é do nosso objetivo estudar agora. A gente vai estudar apenas a parte visível do espectro, beleza? Bom, o que nós sabemos? Que independente da cor, ou seja, independente da frequência da luz, quando elas se propagam no vácuo, né? Quando elas estiverem se propagando no interior do vácuo, ou seja, dentro do vácuo, todas essas ondas eletromagnéticas apresentam a mesma velocidade. Então não importa se é luz vermelha, se é luz amarela ou se é luz azul. Se estivesse propagando no vácuo, todas possuem a mesma velocidade. Nós costumamos chamar essa velocidade de c. O valor experimental dessa velocidade, pessoal, é próximo de 300 mil km por segundo. Em vestibulares, por questão de aproximação, nós consideramos 300 mil km por segundo, mas é legal você saber que não é exatamente 300 mil km por segundo. É um valor muito próximo disso aí. Tá? Só para você ter dimensão do quanto que esse número aqui é grande, né? Falar que a luz no vácuo, tá certo? Não se esqueça, esse valor aqui é apenas para quando as ondas estiverem viajando dentro do vácuo. Falar que a luz consegue viajar 300 mil quilômetros em um segundo seria equivalente a dizer que ela consegue dar 7 voltas e meia no planeta Terra em um segundo. Ou seja, a luz ela tem uma rapidez no vácuo tão grande que seria capaz de dar 7 voltas e meia na Terra em um segundo. Tá? Essa é a velocidade da luz no vácuo. Okay? Normalmente nós usamos em potência de base 10, 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Cuidado, pessoal, não é quilômetro por hora, é quilômetro por segundo. Tá? Ou no sistema internacional esse número ficaria o clássico conhecido de vocês, que é o 3 vezes 10 elevado a 8, só que aqui ó, metro por segundo. Tá? É muito comum usar em quilômetro por segundo, aí é 10 a quinta, e em metro por segundo, que aí é 10 elevado a 8. Ok? Ok, então tranquilo. A luz, né, independente da sua cor, sempre apresenta essa velocidade aqui no vácuo. Porém, quando essa luz se propaga no interior da matéria, aí então entra o nosso curso. Aí entra a relevância da gente estudar o fenômeno da refração. Então vamos lá. O que eu quis dizer com o interior da matéria? A luz dentro do ar, dentro do vidro, dentro da água, se propagando dentro de algum material. Tá? É evidente que esse material tem que ser transparente, né, pessoal? Para a luz poder passar por dentro desse material. Transparente ou translúcido, né? A luz precisa atravessar esse material, certo? Então, dentro da matéria, e aí eu já aproveito para dizer para vocês assim, o seguinte, né? Vestibular costuma trabalhar sempre com os mesmos meios, né? É muito raro mudar isso aí. Então, normalmente é o ar, a água, o vidro, algum tipo de líquido, né, que não seja água, mas não sai muito disso aí. Então o que você precisa saber? Que quando a luz estiver viajando dentro da matéria, ou seja, dentro da água, do vidro, que seja, a velocidade dela vai depender da cor, né, da frequência e também do tipo de material. Se é água ou se é vidro, vai fazer diferença isso aí. Tá bom? Então, se alguém te perguntar assim, ó, como é que eu faço para calcular a velocidade da luz na água? Aí a sua resposta tem que ser: depende da luz, porque não depende só do material, depende da cor também. Quer ver um exemplo?
Eu vou colocar um valor aqui só para a gente discutir mesmo. Não se preocupe com de onde ele veio. Tudo isso é medido experimentalmente, tá, pessoal? Ninguém é obrigado a saber a velocidade da luz no vidro. Algum físico, em algum laboratório já calculou isso daí. Então vamos lá, ó. Vamos pensar no vidro comum. Esse vidro que a gente tem em casa aí de silício, esse vidro de, por exemplo, vidro do carro, tá? Um vidro comum. A luz amarela, ou seja, a luz desta frequência aqui, de cor que a gente chama amarela, ela apresenta uma velocidade de 200 mil km por segundo. O que é importante você prestar atenção aqui, ó? Esses 200 mil km por segundo é a velocidade da luz amarela no vidro. Se não fosse vidro, seria outro valor de velocidade. E se não fosse a luz amarela, também seria outro valor de velocidade. Ou seja, essa velocidade aqui que eu destaquei em vermelho, ela vai depender sempre dessas duas coisas, de qual é o tipo de luz que eu estou falando, se é amarela, se é vermelha, se é verde, se é azul, e do tipo de material que eu estou falando. Compreendeu a ideia? Então os exercícios eles sempre vão, em geral, deixar claro para você o material que nós estamos estudando e o tipo de luz que está sendo empregada. Beleza? Bom, aí eu já aproveito para dizer observações extremamente relevantes para você. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Ó. Perceba o seguinte, no vácuo, que é a ausência da matéria, nós entendemos que a luz apresenta o seu maior valor de velocidade, ou seja, esse valor aqui de 300 mil km por segundo, ele não é só a velocidade da luz no vácuo, mas ele também é o maior valor de velocidade que a luz pode ter. Por quê? É um local que não oferece nenhum tipo de interferência eletromagnética para a propagação da luz. Então, uma vez que você joga um raio de luz no vácuo, ele atinge a sua velocidade máxima, que é esse valor aqui. Portanto, saiba, sempre que a luz estiver na matéria, ela vai apresentar um valor menor do que esses 300 mil aqui. Ó. Esses 300 mil km por segundo é no vácuo. Se ela entrou na matéria, o valor de sua velocidade diminui. Tá bom? Por isso que está dando aqui, ó, 200 mil km por segundo. É um valor bem menor do que o que ela teria no vácuo. Então, nós temos que entender assim, ó, quanto menor for a velocidade da luz, perceba que aqui diminuiu de 300 mil para 200 mil. Quanto mais diminuir, quanto menor for a velocidade da luz, nós vamos entender que a velocidade está diminuindo porque esse meio está oferecendo uma espécie de resistência para a propagação da luz. A luz ela vai diminuindo de velocidade conforme o meio vai oferecendo uma espécie de resistência eletromagnética para a propagação da luz. Só que essa interferência eletromagnética, a gente chama de refringência. Tá bom? Então, vamos pensar nessa ideia e vamos pensar numa forma de escrever isso. Estou escrevendo aqui duas expressões para você. Guarda bem isso. Ó. Quanto menor é a velocidade da luz em um meio, maior será a refringência desse meio. Então, é como se a refringência medisse a dificuldade. Então, quanto menos velocidade, mais refringência. Ou seja, eu vou falar de novo. Quanto menor for a velocidade da luz no meio, maior é a refringência desse meio. Então, refringência é a palavra que nós usamos aqui, beleza? Se a luz está enfrentando dificuldade de atravessar um material, quer dizer que esse material apresenta uma certa refringência a essa propagação. Para medir essa refringência, nós usamos uma grandeza física chamada índice de refração. Por exemplo, ó, quanto maior for a refringência desse material, maior vai ser o índice de refração desse material. Ou seja, para medir essa dificuldade da propagação da luz, para medir essa refringência, nós usamos o índice de refração. Tranquilo? Então, no próximo slide, a gente vai ver como que calcula esse índice de refração. Mas saiba disso, tá? Quanto mais dificuldade a luz sentir, maior é a refringência do material. Tá? E, consequentemente, menor é a velocidade da luz no meio. Ok? Então, vamos ver. Como é que a gente faz para calcular esse tal de índice de refração absoluto? Tá? Que a gente vai representar pela letrinha N. N é a letra que simboliza o índice de refração de um certo material para uma certa luz. Por definição, pessoal, presta atenção na formulinha. Ó. Nós definimos que o índice de refração absoluto é a velocidade que a luz teria no vácuo, C, dividido pela velocidade que ela vai ter naquele material. N é igual a C dividido por V. C é a velocidade que a luz teria no vácuo. V é a velocidade que ela tem naquele material. Tá? Vamos fazer um exemplo para você captar a ideia? Vamos pegar o mesmo enunciado que eu coloquei aí no slide anterior. Ó. Veja bem, no anterior eu coloquei que no vidro comum a luz amarela tinha essa velocidade aqui. Bom, o vidro, então, faz com que a luz amarela tenha essa velocidade.
Portanto, nós temos condições de calcular o índice de refração do vidro para essa luz amarela. Vamos lá. N é C sobre V. Então, já coloquei a continha aqui. Ó. C é a velocidade da luz no vácuo. É 3 vezes 10 elevado a 5. V, eu coloquei aqui como 2 vezes 10 elevado a 5. Né? Coloquei esse número aqui em potência de base 10. Beleza? Ok. Então, ficaria 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, dividido por 2 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. O que é importante? A unidade de medida que você usar em cima, você também tem que usar embaixo. Eu estou optando por usar km por segundo em cima e embaixo. Por quê? Porque a potência vai cortar com a potência e a unidade corta com a unidade. Sobraria apenas 3 dividido por 2, 1,5. Ou seja, como interpretar esse número aqui? Você deve ler da seguinte maneira. 1,5 é a refringência oferecida pelo vidro para a luz amarela. Ou seja, o vidro tem uma refringência de 1,5 para a luz amarela. Se não fosse vidro, esse número daria outro valor. E se não fosse a luz amarela, esse número também daria outro valor. Beleza? Observações importantes com relação ao índice de refração. Ó, primeira, você já percebeu, ele não tem unidade de medida. Porque está dividindo velocidade por velocidade. Vai dar apenas um número. Tranquilo? Não tem unidade de medida. Outra observação, essa é muito importante. Para o ar e para o vácuo, nós vamos considerar que o índice de refração é igual a 1, independente da cor. Tá bom? Então, todas as vezes que o exercício estiver relacionando ar e vácuo, você vai considerar que o índice de refração vale 1. Por quê? Porque a velocidade da luz no ar, presta atenção, ela é muito próxima do vácuo. Quando você dividir aqui C por V, dá aproximadamente 1. Porque a velocidade da luz no ar é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo. Essa divisão aqui tende a dar 1. Tá? A gente aproxima para 1, na verdade. Tá bom? É aproximadamente 1, independente da cor, beleza? Então, se eu tiver a luz amarela no ar, tiver a luz vermelha no ar, tiver a luz violeta no ar, não importa. Se eu estiver considerando o ar, o índice de refração vai ser igual a 1. E, evidentemente, o do vácuo também vai ser igual a 1, porque ficaria C sobre C, né? Daria 1. Ok? Outra observação importante. Para os demais meios, o índice de refração tem que dar maior do que 1. Por quê? Porque o denominador, né, a velocidade da luz no meio, é sempre menor que o numerador. Então, essa divisão aqui sempre vai dar mais do que 1, a não ser para o ar, né? Essa divisão daria aproximadamente 1. Os demais meios, 1. Então, você vai ter que esperar assim, 1,3, 1,4, 1,5, 1,55, 1,37. Números desse jeito que a gente costuma usar para o índice de refração. Ok? Um exercício aqui legal para a gente finalizar essa parte. O índice de refração tem duas utilidades, tá? Básicas. Uma delas é a que a gente vai cobrar nesse exercício aqui. Então, presta atenção. Ó. Se a gente definiu que o índice de refração é C sobre V, se você, por um acaso, tiver a velocidade da luz no material, você calcula o índice. Mas se você tiver o índice do material, você calcula a velocidade. Por exemplo, olha esse enunciado aqui. Ó. Imagine que um certo plástico transparente tenha um índice de 1,25 pela luz verde. Como que a gente tem que interpretar isso? A luz verde, neste plástico, tem esse índice. Então, o que eu tenho condições de calcular? Qual é a velocidade da luz verde no plástico? Porque quando a gente tem a velocidade, a gente calcula o índice, e quando a gente tem o índice, a gente calcula a velocidade. Eu vou pegar essa formulinha aqui, pessoal, e vou multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, ó, a velocidade da luz é C sobre N. Tá? Eu pegaria lá a velocidade que a luz tem no vácuo, é 3/10 a quinta km por segundo, e divido pelo índice de refração, que é 1,25. Aqui você vai manter a potência, né? Vai só dividir 3 por 1,25. 3 dividido por 1,25 dá 2,4. Aí eu mantenho a potência 10 a quinta e a unidade é km por segundo. Ou seja, o que nós acabamos de perceber? Que se esse plástico tiver um índice de 1,25 para a luz verde se propaga com esta velocidade aqui dentro desse plástico. Tá bom? Então essa é a ideia básica da refração. A gente vai medir a dificuldade por esse índice e aqui a gente percebe, né, ó, por a formulinha, ó, quanto menor for essa velocidade, maior dá esse índice de refração. Tranquilo? Então obrigado e até a próxima parte dessa aula.